A paz do Senhor, bom dia a todos. Eu sou a irmã Ana Célia e eu gostaria de passar para todos, para a Igreja do Senhor, uma visão que o Senhor me deu dia 9 de julho de 2018, na segunda-feira. Hoje são 13 de julho de 2018, sexta-feira. Fazendo a oração, o clamor da meia-noite, o Senhor ele me deu uma visão e eu gostaria de registrar. Geralmente eu não costumo fazer, mas eu achei muito interessante e eu decidi registrar esta visão que o Senhor me deu. De repente, onde eu estava, o céu se abriu e descia do céu duas bandeiras, a bandeira do Brasil e a bandeira de Israel. E quando ela se aproximou mais de mim, as duas bandeiras, como se tivessem hasteadas, elas se fundiam e tornavam-se uma só bandeira, metade do Brasil e a outra metade de Israel. Eu achei muito interessante porque o Senhor, ele, quando nos dá uma visão, eu acredito que tenha algum significado. Eu ainda não compreendi, para falar a verdade. Não entendi. Mas eu acredito que Deus vai usar de benignidade e da sua misericórdia para com o Brasil, porque as duas bandeiras elas se fundiam, elas se uniam e tornavam-se uma só bandeira, metade do Brasil e metade de Israel. E a palavra do Senhor no livro de Gênesis, no capítulo 12, no versículo 3, nos relata dessa maneira: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa passagem é no livro de Gênesis, no capítulo 12, no versículo 3, sobre o chamado de Abraão, né? E Deus diz que aquele que abençoar a Abraão, ou seja, ao povo de Israel, a nação de Israel, o povo judeu, a quem abençoar o Senhor abençoará, e a quem amaldiçoar o Senhor também amaldiçoará. E essas duas bandeiras, a bandeira do Brasil e a bandeira de Israel, elas se uniam, elas ficavam unificadas, ela não aparecia emenda, ficava metade Brasil, metade Israel, mas não aparecia emenda, não aparecia costura. E eu acredito que Deus ele vai usar de benignidade, de misericórdia para com o Brasil. E Deus vai repreender o mal que está sobre esta terra, porque o Brasil usou de benignidade para com o povo judeu, acolheu o povo judeu quando foram maltratados, quando foram expulsos da sua própria nação e de outras nações, mas o Brasil acolheu, o Brasil abençoou o povo judeu. E como a palavra do Senhor diz que aqueles que abençoarem o povo judeu, o Senhor abençoará, eu creio que Deus abençoará a nossa nação brasileira em nome de Jesus Cristo. Só depende de nós, depende da igreja do Senhor, depende do povo de Deus. A palavra do Senhor diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se converter e se humilhar, o Senhor ouvirá do céu a sua oração. O Senhor ouvirá e o Senhor abençoará. Depende da igreja, depende do povo de Deus. Nós que nos dizemos povo de Deus, depende de nós. Se nós orarmos unidos em um só Espírito, unidos no Espírito Santo de Deus, orarmos
abençoando a nação de Israel, abençoando a nossa nação, abençoando o nosso povo, Deus vai usar de benignidade, de misericórdia para com a nação brasileira. Mas depende de nós, depende do povo de Deus, depende do clamor do povo de Deus, da oração da igreja do Senhor, do corpo de Cristo. Se nós orarmos, se nós clamarmos, a palavra do Senhor diz que se nós orarmos pela paz, nós teremos paz. Nós temos que orar pela paz de Israel e pela paz da nossa nação. Eu agradeço a Deus por tudo quanto Ele tem feito em minha vida, pelas pessoas que Ele tem colocado em minha vida. E agradeço a Deus pela sua misericórdia, pela sua benignidade, por tudo quanto Deus está fazendo na minha vida e pela visão que o Senhor me deu. Eu agradeço a Deus por tudo, em nome de Jesus, e eu vos saúdo com a gloriosa paz do Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.